Então, nós paramos nesse, né? Continuamos. Insegurança no trabalho. Impacto humano e econômico. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, aproximadamente 160 milhões de trabalhadores são vítimas de problemas originados dentro do ambiente de trabalho. Estimativas apontam ainda que a cada 15 segundos um empregado morre em decorrência de um acidente ou doença ocupacional. No Brasil, essas ocorrências geram para despesas anuais de 2 bilhões, além de representarem um custo extra aproximado de 10 bilhões. Para reduzir esses números, é imprescindível que todos os trabalhadores expostos a condições de risco ou ambientes profissionais insalubres sempre estejam devidamente munidos de equipamentos de proteção individual, os EPIs, capazes de minimizar os danos ocupacionais e as consequências dos acidentes de trabalho. Durante anos, o acidente de trabalho foi considerado como um acontecimento imprevisível ou uma tragédia que não poderia ter sido evitado. E algumas vezes até como algo do destino para o acidentado. Hoje nós já sabemos que esses conceitos são errados e que os acidentes não podem ser considerados como uma tragédia que não podem ser evitados. Ou seja, né, hoje em dia, com todos esses EPIs e comissão, né, no caso a CIPA, que nós vamos falar na próxima aula, com tudo isso a gente não pode falar que um acidente de trabalho, no caso, seja uma tragédia, né? Hoje, a ideia do que realmente seja o acidente de trabalho está dividida em duas vertentes, ou seja, no conceito legal, conceito determinado por lei específica, e o conceito prevencionista, que é o conceito disseminado pelos estudiosos de acidentes do trabalho e que mais é voltado para a prevenção. Conceito legal. Conforme a Lei 8.213, de 24 de junho de 91, acidente do trabalho é no artigo 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa que provoque lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho, ou seja, né, da capacidade do empregado ou funcionário da empresa trabalhar ou fazer as suas atividades. A empresa é responsável pela adoção e uso de medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Constitui-se contravenção penal punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar do produto ou a manipular. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o regulamento. Acidente de trabalho é todo aquele resultante do exercício do trabalho, isto é, cuja ocorrência se verifique na execução do trabalho, ou quando o empregado é considerado no desempenho, ainda que em certos casos fora nos respectivos lugar e horário. A lei ainda determina que para ser considerado um acidente tem que haver lesão. A lesão é ponto de partida para descobrir o tipo de acidente ocorrido.
já que é uma das consequências do acidente. Evidentemente, a extensão e a gravidade das lesões sofridas pelos trabalhadores dependem da natureza do acidente, a qual pode ser: primeira, imediata, tensão traumática. Segundo, mediata, doença profissional. A caracterização das lesões. As lesões mediatas são aquelas em que os estados patológicos às vezes demoram até anos para se manifestarem. É o caso das intoxicações e da maioria das doenças profissionais decorrente das exposições constantes e prolongadas a agentes ambientais agressivos. Exemplo: bastante conhecidos são a silicose, que resulta na exposição à poeira de sílica livre e cristalina, o benzolismo, resultado da exposição de vapores de benzeno, o saturnismo, resultante da exposição a fumos de chumbos, a surdez profissional, entre outros. Os conceitos básicos sobre as consequências do acidente. Lesão pessoal ou lesão. Qualquer dano sofrido pelo organismo humano como consequência de acidente de trabalho. Natureza da lesão. Expressão que identifica a lesão, segundo suas características principais. A lesão imediata, lesão que se verifica imediatamente após a ocorrência do acidente. E a lesão média tardia é a lesão que não se verifica imediatamente após a exposição à fonte da lesão. Morte. Cessação da capacidade de trabalho pela perda da vida, independente do tempo ocorrido desde a lesão. Lesão com perda de tempo de incapacitante. Lesão que impede o acidentado de voltar no dia imediato ao do acidente ou do qual resulte a incapacidade permanente. Lesão sem perda de tempo. Lesão pessoal que não impede o acidentado de voltar ao trabalho no dia imediato ao do acidente, desde que não haja capacidade permanente. Essa lesão exige primeiros socorros médicos de urgência. Incapacidade total permanente é a lesão que não provoca a morte, mas impossibilita permanentemente o acidentado de exercer ocupação remunerada, ou da qual decorre a perda total dos seguintes elementos: ambos os olhos, um olho em uma das mãos, ou um olho em um pé, ambas as mãos, ou ambos os pés, ou uma das mãos e um pé. Então, essa incapacidade total, né, no caso é um acidente, né, nesse caso pode ser na empresa, pode ser depois no trajeto. Então, se acontecer uma desses exemplos, ou tem outros também nessa incapacidade, que daí é um acidente que ele não consegue mais, né, fazer o seu trabalho na empresa.